E muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse vídeo já sai aí logo para amanhã, então isso aqui é para já dar aquela acordada. Vamos às nossas previsões de hoje, sabadão, 28 de setembro de 2024, que nós teremos, segundo a astrologia, a numerologia e também teremos arcanos do tarô hoje para nos guiar nessa conversa. O tarô vem por último. Tudo parte da previsão astrológica, o estudo do céu do dia, com o posicionamento dos astros e os aspectos planetários. Então, vamos ter essa conversa. Eu sou o Leandro, te recebendo aqui com muito carinho, te convido a vir participar do canal. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, traz uma energia positiva para esse momento, junto com a sua participação. Isso ajuda muito a sequência do que eu venho aqui fazer por você, por mim também, porque isso também me ajuda, então, por nós todos, tá? Gente, vamos nessa. Então, a Lua hoje segue em Leão, então continua havendo um favorecimento pessoal, a nossa energia pessoal passando à frente. Continua valendo aí o nosso brilho pessoal, a nossa necessidade de reconhecimento, a importância da autoestima para fluir nos nossos caminhos. Então essa energia ainda está muito presente aí. Detalhe, tá? Como é fim de semana, eu não vou setorizar as previsões, tal como eu faço de segunda a sexta, falando mais propriamente do que é o amor, do que é família, do que é meio social e do que é o profissional. Inclusive porque no final de semana muda um pouco o que é conceito de trabalho, né? Para muita gente não vai ter aproveitamento, uma mensagem profissional, porque é folga no final de semana. Então, de sábado e quando tiver o vídeo de domingo por aqui também, a ideia é fazer uma previsão mais solta. E aí a gente pega os aspectos, ver a energia que eles trazem e como isso pode fluir nas nossas diferentes áreas, tá bom? E eu quero falar para vocês, quero falar com vocês de um aspecto que nós teremos vigente o dia todo hoje, que é da Lua fazendo uma quadratura com Urano. Então é um aspecto que atrapalha um pouquinho a Lua brigando um pouquinho ali com Urano. Que tipo de situações isso traz para o nosso dia de hoje? Algumas reações emocionais que são imprevistas ou inesperadas. Vai ter o lado bom e o lado não tão bom assim disso, né? O que a gente pode pensar de positivo como uma reação impulsiva e inesperada? Uma procura, uma pessoa que te chama para conversar sem você estar esperando. Tanto quanto o lado não tão bom pode ser o quê? A visita indesejada. Não combinou, mas apareceu, sabe aquela coisa de tocou o interfone e quem é? Ah, é a tia. Aí você fala, meu Deus, hoje não. Como que não avisa antes de ver, sabe? Então a gente tem aí esse tipo de risco, né? E as reações emocionais. Então, assim, uma coisa que acontece a dois, por exemplo, aquilo que é dito, aquilo que é feito, e despertando assim uma admiração muito profunda ou um desagrado. Então fica imprevisível, sabe? Nós temos aí uma natureza um pouco imprevisível das coisas hoje, mas eu já vou te explicar que isso não é um aspecto desencorajador para se buscar viver situações socialmente ou a dois. Veja como a gente vai trazendo na conversa mais solta do fim de semana como os aspectos falam das nossas diferentes áreas, sem colocar em caixinhas, tá? Então, na verdade, isso vem falar do que é um fator necessário para a vida, que é o fator surpresa, que é o de a gente arriscar para viver, muitas vezes a gente precisando pagar para ver, depende de quanto a gente quer experimentar a vida. Então a gente vai e a gente topa a energia. Se a gente acha que não está tão afim assim, então eu prefiro me garantir daqui, às vezes, do que de tentar viver uma coisa e dar errado. Então, é o lado de quem vai preferir mais da sua própria segurança emocional. Então, é de cada um, mas é só para te ajudar a perceber que essa energia está aí. E essa quadratura da Lua com Urano, então além desse lado imprevisível, ele fala de quanto fica favorecido lidar com situações novas, a busca por novidades, um potencial criativo, então um desejo de viver coisas diferentes. Olha a dica aí, né? Então, combinar de ir num lugar, de conhecer um lugar, de ir participar de um evento, ir num lugar onde você nunca foi. Então, ir com alguém, né? Seja amizade ou seja o seu par, é muito legal para isso. A energia que traz novidades, eu acho que conecta mais as pessoas do que ficar no próprio cantinho hoje. Porque se por um lado esse aspecto planetário favorece a gente para lidar com as coisas novas, as situações diferentes, aquilo que seja novidade para a vida, porque isso pode empolgar
motivar e trazer o desejo de viver. Se por um lado a gente tem esse favorecimento, esse aspecto atrapalha um pouco a entrega aos sentimentos, a entrega emocional. Então, olha a dica, a grande dica é, principalmente sendo sábado, realmente um dia para se buscar sair, visitar lugares, conhecer situações novas, sabe? Um dia importante, olha como a gente traduz um aspecto planetário para uma situação muito prática para viver. Dia para se quebrar a rotina, sabe? Então, casal, como é que a gente vai fazer hoje? Um vai na casa do outro, como sempre, ver que série que vai ver, que filme vai assistir. Não, pensa numa coisa aí que vocês não fazem faz tempo. Já tem um tempo, sabe? Então, isso vai trazer um favorecimento para a relação. O que é importante de você ter em mente no setor afetivo? A lua é mais o lado emocional. Então, às vezes é aquele lado mais de precisar do outro, de querer ficar ali. Pode ter o lado da carência, o desejo de ver isso sendo suprido, né? E o Urano é a independência, é a liberdade, é quem não vai querer se prender. Então, eu acho que não é tanto desse dia para casalzinho no sofá vendo Netflix, mas assim, chama pra sair, vamos lá, tem uma situação nova, tem uma exposição, né, ou tem um filme em cartaz no cinema, e aí o cinema é diferente do que o Netflix no sofá de casa, tá? Então, eu acho que é bem por aí que as coisas podem funcionar melhor, ok? Ó, a gente ainda tem o regente do dia, que é Saturno, para hoje. E o que está acontecendo com Saturno? Ele tem uma quadratura e 2 trígonos, um aspecto então desfavorável e 2 favoráveis, tá? A quadratura do regente Saturno é com Júpiter. Então aí olha o que acontece. Júpiter expande, ele vai ser assim quem traz a expansão. O Saturno é a restrição, então é o Júpiter querendo ir e o Saturno falando não, você não vai. Então, sabe essa coisa assim meio de um cabo de guerra? Pensa no filho que quer ir brincar e o pai que não está deixando. Essa quadratura de Saturno com Júpiter pode ter uma comparação assim, guardadas as proporções, mas muito semelhante a isso, tá? E o que isso nos mostra? Que pode ser um dia onde aquilo que você quer viver talvez não dê certo de cara, mas tem espaço para acontecer, então não é para você desistir na primeira negativa, sabe? Por quê? Negociando dá para acontecer, então tem espaço para negociação. E aí, vamos lá? Ah, não. Ah, então tá bom, fica aí você, então acabou, então, sabe? Não é para isso. Não, peraí, por que não? Me diz por que você não quer ir. Mas veja por esse lado, e se a gente for, pensa no que a gente pode ter oportunidade, no que pode acontecer. Se você for comigo, depois que a gente voltar, pode ter um tchananãs. Então aí a pessoa... Você entendeu? Então assim, tem um espaço para negociar. Não desistir daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer viver hoje, talvez na primeira negativa. Por quê? Esse aspecto planetário mostra que a gente pode sim providenciar para a vida o que nós queremos, mas tem ali uma importância de persistência, sabe? Então você não pode fraquejar na sua vontade hoje, porque aí você coloca a perder antes de tentar. Lembra disso, ainda mais sendo sábado, dia para muita gente que é realmente de curtir a vida, então você precisa dessa postura para providenciar suas melhores experiências. Principalmente porque esse Saturno, como eu te falei, ele tem um aspecto desfavorável, que é esse, e diante desse aspecto desfavorável eu já te dei a dica de como se conduzir hoje. Vamos aos aspectos favoráveis hoje. Então, a parte boa do regente, trígono com Marte, favorecendo a atitude de Marte. Trígono com Vênus, favorecendo o sentimento, o desejo de Vênus. Então, o Saturno pode ali ficar meio no vou, não vou, mas no fim das contas consegue conectar o sentimento para viver e a atitude para viver. Então, é o espaço para negociação aí que gera bons resultados para algo que se quer fazer hoje, tá? E aí, para isso, a gente inclui tanto o que possa ser uma vida de casal, namorados, família, amizades. Às vezes tem aquele amigo, aquela amiga que você quer ir no lugar, mas não quer ir sozinho, e tem a pessoa que fica ali fazendo um cu doce, né? E não quer tirar a bunda do sofá, você tem que ficar convencendo, e no fim a pessoa topa e vai, e vocês têm tudo para curtir realmente um sábado aí, tá? Então assim, a pessoa falou não na primeira, não é para abrir mão, é para você persistir no que você quer fazer. Tem negociação que gera bom resultado aí, tá? Que mais, gente? Olha, vamos falar da numerologia, então, para hoje, que
E às vezes eu dou uma risada aqui, que é de mim mesmo, tá? Com a prosa, com a conversa. É uma conversa gostosa, é uma conversa solta, é uma conversa instrutiva, é um mapinha energético para o nosso dia. É o céu do dia com os planetas, o que isso está trazendo. E mais a numerologia agora, que está no 9. É o 9 que nós temos hoje. E aí, gente, eu vou combinar essa força numerológica com a fase da Lua que nós estamos vivendo, que é a Lua minguante. O 9, dentro de uma das interpretações, dentro de uma das faces desse número, ele tem fechar ciclos. E a Lua minguante é muito para isso também. É quando a gente faz uma limpeza na vida, porque a Lua minguante é o encerramento de um ciclo lunar, para que a seguir, na Lua nova, nós possamos viver realmente novas experiências. E para viver novas experiências, a gente tem que limpar muito de um ciclo anterior. Fechar ciclo. Então, é um dia que eu vou dizer, na força do 9, mais a Lua minguante hoje, é um dia de poder para você dar um basta. Tirar fora alguma coisa na sua vida que você não quer mais que esteja aí, que está te incomodando. Fechar um ciclo. Abrir mão de uma ideia, de um pensamento, de um sentimento, de uma mágoa, limpar isso de você, deixar para lá, botar uma pedra em cima de determinados assuntos, sabe? Eu colocar um limite em alguma situação, não quero mais isso para minha vida, não quero mais essa pessoa me enchendo o saco, tá? Às vezes é um colega, às vezes é gente da família que está pentelhando, parou, acabou isso hoje, vamos fechar esse ciclo, a gente não vai voltar mais nesse assunto, acabou. Tá? Então, assim, é um dia para a gente ter essa conclusão de algumas experiências que a gente vai entender que não está servindo. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem, aliás. Não venha me dizer que, não, para mim está tudo certo, tudo que eu quero viver é realmente o que está aqui, não tem absolutamente nada de negativo na minha vida acontecendo agora. Ah, tá bom então, viu, ser de luz angelical, né? Você é a criatura mais iluminada da Terra, enquanto todos nós aqui somos pecadores, você já está brilhando aí, está aqui porque quer estar, né? No nosso plano evolutivo. Ou seja, todo mundo precisa sim fechar algumas experiências que não servem. É o dia para você pensar com carinho nisso, tá? Então veja que espaço você pode abrir na sua vida, que energia você precisa e pode limpar daí. Beleza? Então, gente, essa foi toda a nossa conversa astrológica e numerológica. Vamos agora ao tarô? Abrindo alguns arcanos para que a gente possa ter mais posicionamento diante disso tudo que foi conversado, né? E o mantra, antes de a gente abrir os arcanos, porque aqui eu sempre procuro trabalhar essa sequência com vocês, né? Astrologia, a numerologia, um mantra, trazendo uma energia legal para o dia, o tarô. E o nosso mantra de hoje é: eu me liberto do que não me serve, exatamente para te ajudar a fechar algum ciclo negativo de experiência. Eu me liberto do que não me serve. Fortaleça essa frase aí no seu ser para você limpar uma energia hoje. Acabar esse sábado mais leve do que você começou. Topa? Escreve aí nos comentários, participa e tenha essa frase para o seu dia. Eu me liberto do que não me serve. E agora eu vou abrir os arcanos então para a gente pegar algumas ideias breves. O tarô aqui nesse meu trabalho de previsão é sempre um complemento. Assim, o prato principal, digamos, é a astrologia, porque é a partir do céu do dia que eu faço toda a previsão, todo o desenrolar do nosso dia, e vamos considerar que o tarô é a sobremesa, tá bom? E aí o tarô será aberto em cruz hoje, não é um dia onde eu vou setorizar, o arcano para a família, o arcano para o trabalho, para o amor, exatamente porque eu falei que no fim de semana eu vou buscar ter uma conversa mais solta com vocês. Olha o que aconteceu, eu estou embaralhando, o loucão aqui já pulou do monte, já está querendo, tá? Então, o arcano sombra da nossa mandala de cruz. A gente vai trabalhar sombra, o que não é legal para o dia, luz, o que é legal para o dia, o caminho, onde a gente está com sombra e luz em equilíbrio para a gente fluir, e uma bênção, que a gente consegue conectar vivendo o caminho de vida que o tarô nos sugere para hoje. Então, o louco é o arcano da sombra, uma energia que não é muito legal para hoje, tá? Então, assim, a energia distraída, tratar dos assuntos de qualquer jeito, ter atenção ao que está acontecendo, ter atenção ao que você deve viver, tá? E o louco na sombra
tem um aspecto interessante que vai combinar com o que eu te falei da lua minguante com a força do 9, fechar ciclos. O louco, numa energia negativa, pode ser aquele que não quer fechar uma experiência, que teima em ficar vivendo ali a mesma situação. Então, uma dificuldade de encerrar ciclos, né? Ou seja, talvez o tarô esteja nos mostrando que você, aí agora, exatamente agora, talvez quando eu estava falando a respeito disso, de fechar ciclos, bateu aí o que você sabe que não está bom, mas te faltando a coragem de fazer esse fechamento, ou seja, você resistindo aí, né? É uma certa energia que pede para fluir numa determinada direção e você indo ali contra a correnteza, né? Então esse louco na sombra traz esse cuidado. Veja se você não está sendo resistente com alguma coisa que você simplesmente precisa deixar ir, tá? É um aspecto que te chama a atenção hoje e cuidado com as distrações. Fazer de qualquer jeito, tudo pede atenção sim. Mesmo que seja seu dia de folga, então você merece atenção. A sua vida pessoal merece atenção, as coisas devem ser bem organizadas para serem curtidas e vividas. Então não é de qualquer jeito, tá? Tudo que é sobre você é importante, então exige sempre cuidado e atenção, tá? A luz do dia vem no mago. O mago, gente, é usar a inteligência a seu próprio favor, né? E pegar e fazer o que você sente que pode fazer. É a atitude do mago, que é tão importante para a vida. A magia que esse arcano traz, o poder de fazer acontecer, e para isso a gente precisa da atitude. E aí é a destreza, a habilidade do mago, de quem usa a inteligência em próprio benefício. Exatamente para movimentar energias que pode movimentar. Então qual é a luz do dia? Não deixar de fazer o que você pode fazer. Não deixar de fazer o que você sente depender de você. Não esperar que alguém faça o que está no seu nome para que seja feito. Pegou? E o caminho? Quando nós equilibramos, então, essa sombra do louco, essa luz que veio no mago hoje. O caminho do tarô para ser trilhado. E aqui nós estamos, então, equilibrados entre a nossa sombra e a nossa luz. E veja que viver bem não é desprezar a própria sombra. A gente tem que reconhecer as próprias sombras também, porque ninguém é aqui, né, vagalumezinho que só brilha, não. Igual eu falei agora há pouco, né? Ah, então você não tem nenhuma experiência negativa para fechar, então você é um ser de luz angelical, escolhendo estar aqui, você não precisaria, né? Você é mais evoluída ou é mais evoluído do que todos nós, meros pecadores? Não, todo mundo aqui está na mesma massa, né? Se nós estamos na carne é porque alguma coisa a gente está devendo. Então, gente, trata-se de reconhecer as nossas sombras e não jogar o nosso lado complicado para baixo do tapete, porque a gente não consegue reconhecer e muito menos resolver, né? Então sempre esse jogo é importante para a gente perceber o que é luz, o que é sombra para a gente, no dia em questão, né? E aqui nós trabalhamos isso, então o caminho de vida do tarô é a estrela, é a esperança, é a energia que a gente vai buscar como inspiração para viver hoje e ajuda muito a gente justamente a não desanimar, talvez ali no primeiro não que a gente vai tomar para o que a gente quer fazer. Você se conservar na sua esperança, seguir o seu plano, buscando a inspiração do alto, se enchendo de energia para viver e acreditando nos melhores resultados, porque aí você vai ter. Esse é o caminho para ser vivido hoje. Então não é um dia para você desanimar, baixar a cabeça, sentar e chorar, não. É um dia para você lutar para fazer acontecer o que você quer que aconteça, tá? E principalmente no que depende de você, aí é a atitude do mago, de pegar e fazer mesmo, tá? E a bênção para hoje? O arcano final vem com a torre, sendo a bênção. Olha que importante que eu vou te falar, não tem arcano positivo ou arcano negativo, arcano bom ou arcano ruim no tarot. Todos eles têm polaridade, todos eles têm luz e sombra. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem medo do arcano da torre, assim como do diabo, assim como do arcano da morte. Todos eles têm sombras e também são arcanos luminosos. E se nós colocamos a posição do jogo, e a posição do jogo determina o que a gente vai buscar, é a posição da bênção, então nós temos o lado luminoso da torre, que é reformulação de vida. Olha que coisa linda, reformular a vida, reformar o que precisa, deixar cair o que são castelos de areia para que a gente fique com a verdade para ser vivida, com aquilo que realmente pode
acontecer e que traz experiência concreta. Leandro, realmente eu estou precisando de reformulação, eu estou precisando que certas coisas mudem, eu me cansei de uma tal experiência tal como ela tem sido. É a bênção do dia hoje, conseguir reformular o arcano 16 da torre, que também recebe o nome da casa de Deus. Então é a energia de Deus botando ordem na sua vida, nos seus caminhos. Essa é a bênção de hoje, se nós toparmos então tudo isso que foi dito aqui pelo tarô, certo? Ter atenção com o que é importante para você viver, não ficar resistente a ciclos que você precisa fechar, não deixar passar a oportunidade com aquilo que você pode dizer, pode fazer, pode resolver. É a energia do mago que te pede atitude. Não desistir com facilidade dos seus sonhos, e aí você consegue. Reformulação de vida. Isso é importante para todos nós e está aqui para todos nós hoje. Essas são as previsões do nosso sábado. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Gente, manda para quem puder esse vídeo, compartilha. Você que vem aqui, né, pensando no seu melhor, você está vendo quanta coisa boa a gente consegue alcançar com essas previsões. Então, se você sabe quem curte tarô, quem curte astrologia, quem curte esse papo, manda o vídeo, vamos fortalecer aqui essa ideia que eu estou trabalhando para todos nós e cada vez mais a gente poder alcançar mais gente, né? Levando adiante essa chance que todos nós precisamos ter de viver melhor a partir da consciência das energias que estão aí diante de nós. Isso tudo joga um farol no nosso caminho, tira do escuro, sabe? Então você está começando aqui o seu sábado hoje, sem uma instrução de vida como essa, você estaria aí numa energia totalmente solta. E agora, né? O que está favorável para hoje, o que não está, o que eu faço, o que pode ser melhor, o que não é bom. Você só iria no escuro, torcendo para que, né, as coisas sejam de uma maneira interessante. Aqui, olha quanto isso te dá a chance de organizar, para você ter mais aproveitamento de vida, e disso se trata. Então, vem participar do canal se você ainda não se inscreveu, conto aí com seu like, com sua inscrição, e a gente vai aqui sempre pela manhã. O vídeo tem saído às 7, eu ainda estou testando para ver se é o melhor horário, esse trabalho é recente, tá? Se não for às 7, é às 9, é um dos dois horários da manhã, sempre vai ter o vídeo para você. Talvez possa pular um dia, caso eu não consiga fazer, mas preferencialmente todos os dias a nossa previsão aqui. Então, valeu pela presença hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, abraços e até lá!